A independência hispano-americana. O processo de independência da América Hispânica ocorreu no século XIX, após cerca de 4 séculos de colonização. Para compreendermos a complexidade desse conjunto de eventos, que são muitos e cada qual com sua particularidade, é necessário recordar que no século XIX, desde seu início, houve muita turbulência no continente europeu. A razão principal dessa turbulência foi a eclosão da Revolução Francesa, em 1789, e a subsequente instalação do Império Napoleônico. A Espanha, então, a grande metrópole a qual a América Hispânica estava associada, foi duramente afetada pelas guerras napoleônicas. O desastre político foi decisivo para a sucessão de levantes em suas colônias. Além desse fator externo, é necessário que saibamos quais foram os fatores internos que contribuíram para esse processo de independência. Podemos dizer que, do mesmo modo que a Revolução Francesa foi muito inspirada pelas ideias iluministas, que eram contrárias ao regime absolutista, ao mercantilismo e que pregavam as ideias de liberdade e igualdade. Os primeiros movimentos de independência da América Hispânica também foram grandes rebeliões como a de Tupac Amaru, no Peru, ocorrida em 1780, e o movimento Comunero, ocorrido em 1781 na Nova Granada. Atestam esse fato. Apesar desses movimentos terem sido sufocados pela força espanhola, seu pioneirismo serviu de estímulo e exemplo para os movimentos posteriores. Além disso, a organização política das colônias espanholas desfavorecia enormemente os descendentes de espanhóis nascidos nas colônias, os chamados crioulos. Ao contrário dos chapetones, isto é, os espanhóis que viviam nas colônias e nelas mantinham-se como controladores do cenário político e administrativo, os crioulos não possuíam poder político algum. Em razão da insatisfação com a hegemonia exercida pelos chapetones, as elites crioulas foram os agentes principais das guerras pela independência. Entre os líderes dessa elite, 4 nomes possuem destaque: Simão Bolívar, José de San Martín, Bernardo O'Higgins e José Sucre. Esses personagens históricos ficaram conhecidos como os libertadores da América, haja vista que comandaram as guerras pela libertação da América Hispânica. Um grande agitador político que inspirou muitos desses líderes dos levantes pela independência foi o argentino Bernardo Monteagudo. Seu panfleto Diálogos entre Atahualpa e Fernando VII nos Campos Elíseos, publicado em 1709, foi um dos textos que mais contribuíram para a disseminação dos ideais iluministas na América Hispânica, como acentua a historiadora Maria Lígia do Coelho Padro. Este era um entre muitos panfletos que invadiram a Hispano-América na primeira década do século XIX, espalhando as ideias iluministas e contribuindo com seus argumentos para justificar a ação daqueles que começavam a lutar pela independência das colônias da América. Esses textos subversivos produzidos pelos crioulos nasceram do encontro entre as leituras vindas da Europa e a reflexão original pensada a partir da situação colonial. A década de 1820 foi decisiva para as guerras pela independência. Gradualmente, praticamente todo o território das antigas colônias espanholas estavam livres, com exceção de Cuba, que só se tornou independente em 1898. Esse processo de independência foi bem visto e acolhido por países que tinham interesse em estabelecer contatos comerciais direto com a América Hispânica, como era o caso do Império Britânico e dos Estados Unidos da América. Quais elementos implicaram as guerras de independência da América Hispânica? A independência da América Espanhola foi motivada pela insatisfação colonial com a metrópole, a desestabilização política pós-período napoleônico pelas ideias iluministas, entre outras razões. Os crioulos foram os principais agitadores das lutas por emancipação. Como ficaram conhecidos os líderes das independências das colônias hispano-americanas? Entre os líderes dessa elite, 4 nomes possuem destaque: Simão Bolívar, José de San Martín, Bernardo O'Higgins e José Sucre. Esses personagens históricos ficaram conhecidos como os libertadores da América, haja visto que comandaram as guerras pela libertação da América Hispânica. Causas da independência. Por ser um processo muito longo, complexo, abrangente e possuir muitas particularidades, as causas da independência variavam de lugar para lugar. Algumas causas de influência mundial, como a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos da América, atuaram mais como um padrão como causa direta. As causas são geralmente divididas em internas, que são as que ocorreram na Espanha e nas colônias, e externas, que são as que ocorreram em países estrangeiros. Causas internas são elas: o desejo dos crioulos era a independência. Queriam mais poder político e maior liberdade econômica para exercer livremente as suas atividades econômicas, livre mercado, cuja produtividade foi prejudicada pelo controle do comércio por parte da metrópole e do estabelecimento de um regime monopólio, gabelas e obstáculos. Insistiam em assumir o controle dos cabildos e da administração das colônias.
A ideia de que o Estado era um patrimônio da coroa foi que, quando a família real realizou-se em França, as colônias não foram leais ao Tribunal de Cádiz e ao Conselho Central, mas que formaram juntas de governo, cuja meta inicial era de regresso ao trono de Fernando VII. O descontentamento dos crioulos que queriam a independência para alterar um sistema colonial que consideravam injustos por serem excluídos das decisões políticas e econômicas e encontrar-se em muitos casos explorados. Os ensinamentos partidos das universidades, academias literárias e das sociedades econômicas difundiam ideias liberais e revolucionários, típicos do iluminismo, contra a ação da Espanha nas suas colônias, e tiveram grande influência sobre os líderes revolucionários, como o princípio da soberania nacional, o contrato social de Rousseau e dos direitos individuais. Causas externas. O vácuo do governo na Espanha, causado socialmente por Napoleão e o constitucionalismo espanhol, abriu oportunidade para a classe dirigente latino-americana, constituída por crioulos europeus que dessem impulso e sustentassem o movimento e a guerra pela independência como meio de preservar e reforçar seu status, diminuindo o risco de ser perdido, mas se procurar uma mudança, a menos que a estrutura social americana permaneça de castas, escravos, etc., nem uma diminuição no seu âmbito administrativo, a chamada pátria, foi a característica essencial no movimento, e finalmente prevaleceu em todas as partes da América relativamente aos movimentos de independência, como o fracasso de Hidalgo no México, foi também acompanhado por uma verdadeira revolução social. As ideias liberais espalhadas ao redor do mundo graças à enciclopédia, a fraqueza da Espanha e de Portugal durante esse período, que tinham perdido seu papel na Europa, e que isso foi reforçado quando Napoleão invadiu a Península Ibérica. Os encontros no exterior dos principais líderes da Revolução e o desenvolvimento de algumas das revoluções liberais na Europa, bem como seus contatos com os governos estrangeiros que proporcionam-lhes possibilidade de apoio externo e fontes de financiamento necessárias para os seus projetos independistas. O exemplo dos Estados Unidos da América, que ficou independente do Reino Unido, embora ainda longe de se tornar uma potência mundial, como aconteceria um século mais tarde. Bem como o exemplo da França, cuja revolução proclamou a igualdade de todas as pessoas e seus direitos fundamentais, coisa que os índios e, em menor medida, os crioulos não possuem em relação aos peninsulares. Com o apoio que tiveram do Reino Unido e das recém-independentes Estados Unidos, interessados em que as colônias se tornassem independentes, a fim de poder realizar um livre comércio com a América Latina, junto de governo, organizações que os reis se juntavam para tomar decisões a respeito do governo.